Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Teacher Pat Souza here for our tip 2 in our week 2. Yes, our week 2. Talking about past tense, past simple. They went, we had, she said, you chose, you choose, não chose, you chose, you chose. Choose é a ideia de presente. Chose é passado. Did you know in the Devil Wears Prada, irregular verbs like went, had, and said drive the fast-paced scenes, just like at Cop 30? Vocês assistiram O Diabo Veste Prada? The Devil Wears Prada? Filme maravilhoso com a Meryl Streep, né, fazendo a nossa Miranda Priestley. E aí verbos irregulares como they went, we had, she said, you chose, acabam aparecendo aqui, né? Compõem as cenas, né? Assim como na nossa Cop 30. Did you know go becomes went with no ed? We went to Pavilion 3 early this morning. Então, a gente vai resgatar um pouquinho aqui o uso justamente dos irregular verbs, ok? She had lunch with the coordinator 2 days ago. Verbo to have vira had. Ela almoçou. Had lunch, almoçou. Irregular verbs express movement, memory, and action, perfect for chief reports and real conversations. Let's learn how to use them in real event situations, okay? So, let's go. Hey, ho, let's go. Irregular verbs in movement at Cop 30. First of all, say it with songs. And in the naked light I saw. Essa eu preciso pensar aqui, ó. In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. The Sound of Silence by Simon and Garfunkel. E aí, I saw, eu vi, né? 10,000 people, maybe more. 10 milhões de pessoas. Né? Eles contando aqui. Essa música é muito bonita, né? A ideia do som do silêncio. Como é que é isso, gente? Kenny, acho que Kenny já apareceu por aqui, né? Somewhere Only We Know. Ele já apareceu por aqui, mas a gente resgata de novo. I know the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. I knew. A ideia do passado aqui, né? Então a gente tem I knew, de conhecer, de saber. The pathway like the back of my hand. Conhecer o caminho como a palma da minha mão. I felt the earth beneath my feet. Eu senti, né? Sat by the river. Sat, de sit, de sentar, tá? And it made me complete. Isso me deixou completo. I heard that your dreams come true. Guess she gave you things I didn't give to you. Someone Like You, de Adele, né? I heard that your dreams come true. Enfim, heard, de ouvir, né? Came e gave. Came e gave são os verbos aqui no passado, né? Come, came, give, gave, tá? Ela te deu o que eu não consegui te dar, enfim. Aqui a gente tem, inclusive, o uso da negativa no passado, didn't give, olha lá. Irregular verbs don't follow the rules. In the past simple, we use each verb's unique form. Então, eles têm um padrão específico, uma forma específica, tá? Que é o que a gente vai utilizar. Algumas opções, né? More options in context. A gente tem uma lista bem grande de irregular verbs na nossa aula principal, mas a gente está trazendo alguns outros aqui para vocês. E aí a gente começa com the.
que vira dealt. She dealt with guest complaints yesterday. She dealt with guest complaints yesterday. Então, reclamações dos convidados ontem. Aqui a gente tem, essa aqui é a brincadeira de criança. Hide, hid. Hide, hid. They hid the extra banners behind the panel. They hid the extra banners behind the panel. Vocês já devem ter ouvido falar de um livro, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que é um médico e um monstro em português, né? Mas a gente tem Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o senhor escondido. Hyde da ideia de esconder aqui, ó. Né? Então, hide, hid, ok? De novo, led. He led the accessibility briefing last week. He led the accessibility briefing last week. Tá? Liderar ou conduzir, enfim. Rise rose. The temperature rose during the forest panel. The temperature rose during the forest panel. A ideia de subir, de aumentar, né? Stick, stuck. So, they stuck the schedule on the info board. Que a ideia de stick, né? A gente tem a ideia de colar ou de prender alguma coisa, ok? Understand, understood. De compreender, de entender. He understood the volunteer instructions immediately. Okay? Curiosity Corner, the word file. Uma curiosidade sobre a palavra file. Before leaving the info desk, she filed the documents in alphabetical order, right after noticing a guest trying to open a digital file on the registration table. She saw it wasn't working properly. File, como verbo, to organize physically. Então, arquivar fisicamente, né? She filed the documents. Ela arquivou os documentos. She organized the papers in the cabinet. Então, a ideia de que ela organizou aqui os papéis no armário, ela arquivou esses papéis, ok? File, just like noun. Digital folder or document. A digital file on the registration table. A guest was trying to open it, but had trouble. Então, a ideia de file aqui como substantivo é a pasta digital, documento eletrônico. File como pasta, como documento. Ou file como verbo, que é a ideia de arquivar alguma coisa. Ok? Good? Knowing both meanings of file help volunteers navigate physical folders and digital platforms. Recognizing SO, past of C, supports clear reporting. She saw an error on the screen. Entender, por exemplo, né, como é que funcionam palavras como só, que é passado de si, permite relatar com clareza o que ela viu aqui, inclusive, né? She saw it wasn't working properly. Então, a gente trabalha tanto o passado quanto a ideia do verbo aqui. Okay? Let's continue. Other curiosity corner, the word press. During the Captured event, he spoke to the press, then pressed the climate badge onto recycled cardboard. Press, like noun, the media. He spoke to the press. Então, ele falou com a imprensa, ele falou com a mídia. Então, press, no sentido de substantivo, é a ideia de imprensa, ok? He gave an interview to a journalist. He spoke to the press. Ele deu uma entrevista para um jornalista e falou com a imprensa. Press, just like verb, to physically push or attack. He pressed the badge. Então, press,
press, no sentido do verbo, é pressionar fisicamente. Ele apertou o distintivo. He pressed the badge, ok? He fixed it using pressure or adhesive. Press appears in logistics, communication, and assembly. Understanding both uses and recognizing irregular verbs like spoke or gave empowers volunteers to describe tasks clearly, whether the interaction involves a journalist or a hands-on activity. Então, a ideia aqui é que a palavra, né, aparece em montagens, na logística, na comunicação, cobertura jornalística, por exemplo, que é a ideia do press, né, como substantivo que é a mídia, e saber os dois usos e reconhecer os verbos usados no passado aqui, né, nos ajudam também a relatar ações com clareza em qualquer momento, ok? Let's continue. Dialogue, to review one more. Hi, I'm Gabriela, and this is my third shift. Nice to meet you. I work at the info desk. My folder is blue. Yesterday, I went to the green zone and helped with the folders. Did you meet the accessibility coordinator? Yes, she said the volunteers were great. I had lunch with her 2 days ago. Então, Gabriela falando com John aqui, né? Ele fala que a pasta dele é azul e que ela foi ajudar ontem com as pastas. E aí a pergunta, olá, did you meet? E não met, ok? Coordenadora de acessibilidade. I had lunch, almocei com ela 2 days ago, 2 dias atrás. Então aqui o resgate do uso, né, dos verbos e também das expressões que indicam marcação de tempo. Dialogue 2. Good morning. Did you take the kids to Pavilion 2? Yes, I took them before the session started. Great, I made the checklist and wrote the names. I saw the coordinator near the info tent. She said everything was ready. Então, Lucas e Anna conversando, né? E também aqui o uso dos verbos no passado. Took, made, saw, said, wrote. Ok? E o did you take? Perguntas sem o uso, né, da marcação do past. Mary e Jessica, did you go to the sustainability panel yesterday? No, I had a meeting with the media team. I made notes and wrote the names of the speakers. Did they take the folders to room 5? Yes, and I saw them near the blue zone. Então, as duas conversando aqui, né, sobre as atividades que cada uma está fazendo. E a gente tem aqui, né, o uso dos nossos verbos do passado. Então, had, made, wrote, e só novamente, ok? No nosso challenge, choose an irregular verbs and a time expression. Build your sentences in past simple. Não esqueça de enviar no fórum. Examples: I went to Pavilion 3 yesterday. She made the badges 2 days ago. We had lunch at 1 p.m. He wrote the report last week. Use these forms with time markers. No makers, markers. Yesterday, last week, 2 days ago, in July. Focus, regular verb plus time expression equal clear past tense, past simple report, just like a real copter the volunteers do. Então, a ideia aqui, o foco é trabalhar com os verbos irregulares e as expressões de tempo. E aqui a gente tem mais né, imagem aqui de um cachorrinho. Adoro cachorrinhos, vocês já perceberam? Wallace Gromit. Fica aí a dica também para vocês, ok? And I see you next class. Bye, bye.